Olá, aqui é o Yuri do Sul. E como você achou da Copa Lili? Essa edição, o que eu posso falar dessa edição? Foi bem melhor do que a edição passada, porque a edição passada eu consegui ganhar só de um competidor, e geralmente esse competidor não consegue ganhar nada, então o resto eu empatei e perdi. E aí eu pensei comigo, nossa, eu tenho que começar a treinar, porque como o Cris lá falou, o Pedro não pode chegar na Copa Lili sem treinar, sem nada e achar que vai derrotar todo mundo. Aí eu tive que começar a treinar. E nesse caso, eu vim pro grind nessa Copa Lili, não consegui a vitória, mas consegui um segundo lugar. Então, se eu manter essa dinâmica assim, do grind, de treinar ali, eu acho que eu consigo começar a ganhar as Copas Lili com o tempo. Assim, eu tô na paciência, não tô com pressa, nem nada. Boa noite, mais uma vez, sou o repórter do Sul, Tio Gu, André Solton Pum. Sobre essa Copa, eu tenho uma denúncia, por favor, Lili Corporation, atenção, queria denunciar um fato de que mudou a história do campeonato. No sorteio, fase de sorteios, fase de grupos, sorteios, por favor, Lili Cup, investigue. O adversário do Frederico na fase de classificação era o Pedro Emanuel. E eu era o adversário do Murilov. Por decisão minha, junto com o Pedro Emanuel, a gente fez uma alteração e eu disputei o Frederico e o Pedro Emanuel disputou o Murilov. E isso mudou toda a história do campeonato. O Pedro Emanuel teria, se eu tivesse jogado com o Murilov, eu teria disputado com o Davi, e o Pedro talvez teria feito a final antecipada que teve com o Frederico, teria sido eliminado. Então, essa Copa Lilis, por favor, ela tem que ser eliminada. Copa Lilis, por favor, apure os fatos. Apure. Gostaria que você falasse sobre esse assunto, Pedro Emanuel. Bom, antes de possivelmente me expulsarem da Copa Lili, eu gostaria de falar nesse assunto, porque eu tenho vários pontos aqui a se dizer. Porque o primeiro deles, o mais importante, é que o competidor do Sul, Gustavo, né, ele com o ego gigantesco dele, o ego dele é maior do que o tamanho dele. Ele pediu pra mudar com o Fred. Não, posso mudar com você, Pedro. Eu quero pegar o Fred primeiro pra acabar com ele. Mas ele também sabe que não pode derrotar o Fred sem treino. Então nem eu treinando derrotei o Fred, por que ele escolheu pegar o Fred na primeira? E de bom grado eu aceitei, porque eu também não queria perder pro Fred de primeira. Então foi um consenso, não foi uma coisa de Pix, não foi uma coisa de pagar. Então foi um acordo ali, entendeu? Um acordo que o Gustavo deve se arrepender até hoje, assim, e espera chegar na Copa Lili de dezembro sem fazer esses acordos egóicos, assim. Boa noite. Primeiramente, aqui é da Oi Lili Café TV. Escutamos a denúncia, né, do Tigu, né, do Sul. Ficamos revoltados com isso, porque a gente aqui na nossa empresa preza pela justiça no futebol. A gente sabe quantos vários times são prejudicados. Participantes não conseguiram escolher os times, como, por exemplo, o Davi e o Fred tiveram que pegar times piores, de nível abaixo, para poder jogar a competição. E você ainda, com o melhor time da competição, você foi com o Paris Saint-Germain, você conseguiu roubar para poder jogar contra um participante que nunca tinha jogado o FIFA, não conhecia a competição, facilitando a sua passagem para a próxima fase e pegando um participante com um time inferior, que foi o Davi. Então você basicamente inferiu toda a justiça, né, que a Copa Lili preza. Você é uma decepção aqui para nossa imprensa. E eu acho que você devia repensar os seus conceitos antes de jogar novamente e dizer que está evoluindo, porque isso não é uma evolução, isso é uma regressão como profissional. Você simplesmente não era para chegar na final, não era para ter sido violentado os participantes daquela forma, não merecia ter chegado aonde chegou. E a gente quer saber o que você acha desse comportamento. Se você
vai apresentar alguma mudança ou se você acha que tá certo tendo feito isso. Bom, primeiramente, antes de tacarem pedra em mim, novamente eu digo, essa questão de mudança não foi um roubo, porque diferentemente das flatulências que realmente podem atrapalhar uma partida, essa mudança não atrapalhou uma partida. Pode ter atrapalhado a do competidor do Sul ali, mas essa mudança não representa um cheat, um roubo, porque também o competidor aí da Café TV tá falando que tá bom, eu mudei e peguei o Murilov ali, que não sabia jogar, beleza, ganhei. Mas aí, se foi roubado, se não era para eu ter passado, como é que eu consegui derrotar o competidor de uma semifinal, Davi? Se não era para eu nem ter passado, como é que eu consegui fazer 8 gols no Davi? É uma pergunta bem interessante. E, novamente, eu não faria isso de novo, porque essa edição foi uma edição Plus, não tinha regras pré-estabelecidas dessa edição Plus a respeito disso. E, como um bom jogador de estratégia, eu gosto de explorar pontos fracos. E é isso, não é um roubo. Covardia! Bem, aqui é o dono da Copa Lili. E gostaria de mencionar que o que você fez, sem falar com o Lili, pode sim ser considerado como roubo. Mas como eu, Lili, não avisei a nenhum dos participantes sobre essa possibilidade, você não terá punição nessa Copa Lili. Mas gostaria de avisar que o que você fez, mesmo sendo um acordo entre duas pessoas, devia ser mencionado com o dono. E, por favor, não repita isso nas próximas Copas Lilis. Então, nesse sentido, eu peço perdão a você, Lili. Eu sei que você é o maior patrocinador, o maior investidor aqui, né? Que com seus bilhões de dólares na conta, eu sei que foi muito ruim. É muito ruim para a qualidade de vida da competição. De fato, é uma escolha bem particular mesmo, de uma edição muito particular. Eu não pretendo fazer outra escolha dessa. Tanto é que eu vou treinar mais, porque aí não vou precisar fazer mais nada desse tipo de coisa. Porém, eu também, quando eu fui fazer essa escolha, não foi sem mediação, não foi eu e Gustavo que escolhemos. Teve a participação do jogador Frederico. Ele deixou. Então, como o jogador Frederico permitiu, tanto para mim quanto para o jogador do Sul, estava tranquilo. Tanto é que o jogador do Sul perguntou para o Frederico muitas vezes se realmente podia fazer aquilo, e o jogador Frederico deixou. Então, na cabeça de mim e dele, não tinha problema. Então, agora eu sei que, de fato, era uma exploração de um ponto ali das regras não ditas, mas teve essa participação triangular ali, não foi só entre jogadores, foi entre um mediador ali que como o jogador Frederico conhece mais do jogo, ele que preparava as chaves, os sorteios, então não é só uma questão minha e do jogador do Sul, entendeu? Boa noite, senhor Pedro. Primeiramente, desculpa, Cris Cocó, TV Matipó. Primeiramente, parabéns, você chegou na final, isso foi sensacional, né? Diferente. Essa Copa Lili deu muita polêmica, né? A gente teve questão de flatulência, teve questão de troca de jogos, tudo isso que está sendo comentado, né? Eu queria entender o seguinte: você acha que isso tudo é mimimi, ou nas próximas Copas Lili as regras têm que ser mais rígidas, a gente tem que cobrar mais do senhor Lili, que é o organizador, né, que é o grande CEO aí da Copa? Na minha opinião, para uma Copa ser... Como a gente vai fazer nas próximas edições o modelo antigo, então o modelo antigo funcionava bem, não teve nada dessas artimanhas assim. Foi mais, na minha opinião, foi uma coisa dessa edição Plus aqui, que foi criada de última hora, assim, não, vamos fazer desse jeito. E aí acabou de gente explorando essa ideia. Mas
Mas, de fato, eu acho que, na minha opinião, não precisa ter mais regras dessa, a não ser que a gente faça uma outra edição Plus com mais competidores, e aí aconselho a gente planejar de antemão como é que vai ser essa competição. Eu gostaria de pedir a palavra mais uma última vez e só para dizer que, embora a gente está brincando com isso, não houve problemas em modificações, até porque a gente não sabia quais seriam os adversários na próxima rodada. Isso ia depender muito dos resultados, então a gente não teria como a gente ter feito algo que seria para favorecer ou prejudicar alguém. Eu me coloquei à disposição para jogar contra o adversário mais difícil, porque eu gosto de encarar quando tem dificuldade de primeira, e gostaria só de parabenizar também o desempenho do jogador Pedro na Copa, e dizer que essa Copa, embora tá tendo toda essa polêmica, é uma Copa como fim de ano, como jogos entre os amigos, que tem jogo do Ronaldo contra amigos do Romário e por aí foi. Então foi uma Copa mais de brincadeira, entre amigos, entre familiares, e é isso aí. Muito obrigado. Bom, eu agradeço também a todos que participaram da Copa. Foi uma edição muito for fun mesmo, muito divertida, com muitas torcidas, mais uma vez destacando o torcedor que até dormiu. Botem aí as imagens. E no mais, assim, foi uma Copa que abrangeu toda a família e os amigos ficaram comovidos pelos jogos. Teve muitas torcidas, muitas gritarias de gols, muitas comemorações. Foi realmente como se a gente estivesse vendo um jogo da Libertadores, sabe? E por isso eu fico muito feliz, eu agradeço muito ter essas pessoas por perto, assim, que alegram muito a vida da gente. Muito obrigado. Organizadores da Copa Lili, TV Café, TV Mococó lá, Tolosco, TV Matipó, isso, foi mal aí, repórter. TV Badão ali, muito obrigado a todos. Tigo, um abraço aí também para o povo do Sul aí do Tigo André soltou um pum. Da fiscalização sanitária que trouxe as alegações flatulênicas. E muito obrigado a todos. Para finalizar aqui, então, eu queria fazer uma pergunta que veio de uma análise de fora da Copa Lili, que foi analisado por analistas, que depois foi mandado para os analistas para analisarem de dentro da Copa Lili. Que eles comentaram como essa Copa Lili foi muito especial, por terem convidados grandes para essa edição, pelo clima muito grande, você falou, um clima de Libertadores, jogos que os jogadores saíram quentes, jogos que foram muito disputados. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Obviamente, certamente essa edição foi a mais emocionante de todas que a gente fez, né? A 6ª edição, 6 meses aí fazendo Copa Lili, aí na criação do canal, na criação do site aí. De fato, essa foi a melhor Copa Lili de todos os tempos. Terão outras, tão boas quanto, até mais. E espero continuar assim, podendo ser um participante assim, da Copa Lili. Junto com os outros participantes, os jogadores. De fato, como está muito frio aqui onde a gente mora, todo mundo gelado ali, aí a Copa Lili esquentou todo mundo, muito quentinho. Fora as extremidades, né? As extremidades ficaram muito frias por causa do nervosismo, mas de fato foi uma Copa Lili muito emocionante, assim. Então, muito obrigado. Vamos finalizar aqui a coletiva de imprensa. Boa noite. Boa noite.